Oi, gente. Hoje é dia 27 de... Calma aí. Eu acho que eu fiz tudo muito rápido. Oi, gente. Hoje é dia 27 de novembro. E eu vou ser bem sincero com vocês. Assim, eu tô tentando gravar esse vídeo faz mais ou menos 2 semanas. O vídeo fica pronto. Uma vez eu tava, acho que sábado, foi sábado. Eu tava gravando o vídeo e falei, Ana, muito obrigado. Os comentários, deixem aí os comentários, por favor. Quando eu fui ver o vídeo, o celular tava desligado, não tava gravando nada. Não tava gravando nada. Fiquei triste, tentei gravar de novo, mas eu já não sabia o que eu tinha falado no outro vídeo, o que eu deveria falar no novo. E acabei desistindo. Mas hoje eu não vou desistir. Hoje eu preciso falar com vocês sobre difteria, sobre o livro A Outra Filha da Anne Ernaux e sobre imunologia. No segundo episódio da Vigília Imunológica, gente, eu pretendo conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos, porque no Instagram, embora já tivemos tido essa conversa antes, sobre a difteria, principalmente porque hoje em dia a gente já não fala muito sobre isso, né? Mas, assim, a nível de conhecimento, eu não sei se vocês sabem, mas até mais ou menos em 1980, de acordo com alguns artigos, até 1980, a difteria ainda era uma doença epidêmica aqui na cidade de São Paulo. Para quem mora em São Paulo, até 1980. Nos outros estados eu não tenho certeza, como é o estado que eu estou residindo no momento. Eu dei uma procurada. Então, assim, parece há muito tempo. Nossa, mas pelo menos eu nunca ouvi falar de um caso de difteria na minha família, na minha vizinhança. Tenho amigos que, inclusive, quando eu falei que ia fazer uma postagem sobre difteria, falaram, mas Caio, o que é isso? Eu não sei direito, nunca ouvi falar. E eu falei, pois bem, acompanha lá no Instagram que vai sair uma postagem sobre isso. Então, embora pareça muito remoto essa condição, né, essa doença, não é. Até 1980, a gente ainda tinha uma epidemia aqui na cidade de São Paulo. Mas agora, trazendo um pouquinho para vocês sobre o livro A Outra Filha da Anne Ernaux, assim, foi um livro super, super sensível, eu amei ler. Assim, em 60 páginas, a autora conseguiu mostrar muito bem todos os sentimentos envolvidos nessa realidade dela, na realidade de uma irmã que morre, mas uma irmã que não sabe que tem uma irmã. Tentando recapitular então, a Anne Ernaux foi criada como filha única, mas na verdade ela teve uma irmã mais velha que aos 6 anos de idade ela faleceu, veio a falecer por difteria. E toda a questão envolvida nesse livro é que a Anne nunca ficou sabendo, pelos seus familiares, pelo seu pai, pela sua mãe, que ela teve uma irmã de fato. Até que um certo dia ela acaba escutando uma conversa e percebe que na verdade ela teve uma irmã e que ela vai falar bem assim, né? Vai parecer um pouco clichê, mas que na verdade a outra filha é ela e não a irmã que já se foi. Então o livro vai falar um pouco sobre isso, sobre as saudades que ela tem em relação à irmã, porque ela tenta, né? Ela busca na memória dela alguns momentos com a irmã e acaba descobrindo alguns momentos, mas poucos, porque ela era muito, muito jovem quando isso acontece. E ela vai falar um pouco sobre essa saudade e também sobre uma certa raiva, um silêncio, coisas que não foram ditas entre ela e a família dela sobre essa irmã que veio a falecer. Em 60 páginas ela aborda essa questão e parece que o tempo vai passando super rápido. Eu li em 2 horas e meia, mais ou menos. Inclusive eu fiz uma façanha, eu cheguei lá na livraria, uma livraria aqui perto da Universidade de São Paulo, e tinha esse livro lá. E eu pensei, por que não? Por que não ler ele inteiro aqui na livraria sem sair? Pois é, foi isso que eu fiz. Fiquei 2 horas e meia lá em pé, lendo o livro. E foi assim, super emocionante. Eu adoro esse livro, recomendo esse livro, inclusive foi a partir dele que eu entrei em contato com a Anne Ernaux que venceu o Nobel de Literatura do ano passado, 2022. E esse livro, assim como todos os outros da autora, são publicados aqui no Brasil pela Editora Apóstolo. A Editora Apóstolo que, assim, está me chamando a atenção porque, além de editar todos os livros, né, publicar todos os livros da Anne Ernaux, também vem publicando os livros do Ian Fosse, que é o novo, o cara que ganhou o Nobel de Literatura desse ano, 2023. Se eu acabar em algum momento lendo algum desses livros do Ian Fosse ou outros da Anne e achar interessante, eu posso até trazer para vocês, tá? Assim, eu estou lendo um novo dela, O Lugar, que vai falar um pouco sobre o pai dela, mas enfim, não é o escopo do vídeo de hoje.
Mas, entre esses dois, já fazendo uma pequena comparação e indicação, eu prefiro a outra Bíblia. Não é puxando sardinha, não é porque eu estou fazendo vídeo sobre isso, mas é um livro que me chamou mais atenção, tanto pela sinopse, quanto a leitura propriamente dita, né? Mas deixando agora um pouquinho de lado, inclusive se vocês tiverem vontade de ler esse livro, eu recomendo. Mas deixando agora um pouquinho de lado, a Eminou, eu queria trazer um pouco da difteria. A difteria que, assim como eu estava falando daquele artigo lá, que mais ou menos em 1980 era uma epidemia aqui na cidade de São Paulo, nesse mesmo artigo vai falar que era uma epidemia, uma doença que estava muito relacionada com as crianças que estavam começando no período escolar, na pré-escola e na escola propriamente dita. Que, de certa forma, na verdade de forma bem similar, se vincula com a história da Eminou, né, da irmã dela, porque com mais ou menos 6 anos a irmã dela contrai a doença, fica doente e acaba morrendo. E, então, assim, só para vocês saberem mais ou menos qual era o perfil dos doentes, das pessoas que ficavam doentes, na maioria das vezes eram crianças. E outra informação interessante, Eminou é francesa, e eu queria trazer para vocês um novo dado, um cara que se chama Gaston Ramon, ele isolou a toxina difterica. Falando um pouquinho sobre a difteria. A bactéria que causa difteria se chama Corynebacterium diphtheridae. Ela se aloja basicamente no nosso trato respiratório superior, nas amígdalas. E a partir desse alojamento, ela começa a produzir uma toxina, a toxina diftérica. Essa toxina diftérica ela vai inibir a síntese proteica das células e, em última instância, causa morte celular. E a partir daí, dessa morte celular, ou seja, dessa necrose, dessa proliferação bacteriana, de toda a resposta imune, formam-se então placas pseudomembranosas que conferem o nome da doença, né? Porque difteria, a etimologia da palavra difteria significa então couro, justamente porque essas placas pseudomembranosas lembram o couro, entendeu? Mas a problemática dessa toxina diftérica é que, se ela for absorvida, gente, me desculpa se eu estiver falando rápido, mas, então, toda a problemática dessa toxina é que, se ela for absorvida para a corrente sanguínea, a toxina diftérica, em última instância, vai causar uma miocardite, que é uma inflamação no tecido muscular cardíaco. Me desculpa, gente, mas então, causa essa inflamação no tecido muscular cardíaco. E também essa toxina vai, ao chegar na corrente sanguínea e atingir os rins, vai causar uma necrose no parênquima renal. Veja bem, os rins são super importantes na filtração, na eliminação de substâncias tóxicas, o coração com bombeamento de sangue e a perfusão adequada de oxigênio para todo o organismo. Se esses dois órgãos são prejudicados pela toxina diftérica, muitos dos casos, na verdade, de agravamento da difteria, da doença de difteria, se causa justamente por essa toxina diftérica quando ela é absorvida para a corrente sanguínea. Além de, claro, todas as problemáticas envolvidas com o trato respiratório, que é justamente o local onde essa bactéria se aloja. Então, assim, toda essa conjuntura de agravamentos podem levar à morte, assim como causou a morte da irmã da Eminou. E aí, voltando lá para aquele cara, Gaston Ramon, ele pegou essa toxina diftérica e percebeu que, ao isolar essa toxina diftérica e colocar formol, adicionar formol nessa solução de toxina diftérica, então, mais formol, ele inativa essa toxina e, ao inativar essa toxina, ela poderia servir então para imunizar as pessoas, como se fosse quase que um protótipo. Ele inventou quase que um protótipo de vacinação através da toxina diftérica e da sua, então, inativação. Mas, além disso, o Gaston Ramon, como veterinário, ele percebeu que, se aplicasse uma vacina num local que já existia um processo de injúria, ou seja, um processo inflamatório local, ao aplicar a vacina nesse local inflamado, a resposta imune era mais exacerbada. E aí ele fez essa observação, e toda essa observação deu um pontapé basear a questão dos adjuvantes na vacina. Não sei se vocês sabem, mas nas vacinas normalmente vai um adjuvante para ativar o sistema imune em última instância. Na verdade, os adjuvantes têm assim, pelo menos 2 a 3 funções. Não é meu papel hoje falar sobre os adjuvantes, porque se eu falar sobre isso, o vídeo vai ficar super longo. Então, mas para isso, eu já vim preparado para indicar um canal que vai falar sobre vacina, que vai falar sobre adjuvantes,
E então eu vou deixar esse canal aqui nos comentários. Sempre confundo comentários com descrição, é incrível. Mas vou deixar aqui na descrição se você tem interesse para descobrir um pouquinho sobre o universo da vacina, sobre o universo dos adjuvantes e se prevenir-se de fake news. Vou deixar esse canal aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo, como eu já estou falando, pode falar comigo. Então, assim, a partir desses dois descobrimentos, do Gaston Ramon, ele recebeu mais de 150 nomeações para o Oscar, para o Nobel de Medicina. Mas ele nunca ganhou. Ele é o cara que mais recebeu nomeações, se não me engano, para o Nobel de Medicina. Na verdade, ele ganhou mais ou menos 155 e nunca recebeu o prêmio de fato. Era mais ou menos essa curiosidade que eu queria trazer para vocês. Então, Gaston Ramon, com mais de 150 nomeações, esse livro da Amy e um pouco da fisiopatologia da difteria, era basicamente os temas que eu queria abordar nesse vídeo de hoje, porque eu tava assim, eu ia dormir e ficava, mas eu falei tão pouco no Instagram, falei tão pouco, aí eu dormia com a consciência pesada, acordava e ficava, talvez mereça um vídeo mesmo. E por isso que eu fiz esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu não posso deixar de agradecer ao Laboratório de Imunobiologia de Transplantes lá do ICB, ao próprio ICB da Universidade de São Paulo, o Instituto de Ciências Biomédicas, e também à Pró-Reitoria de Graduação. Todas essas três instituições me ajudam bastante no projeto e, assim, eu só tenho que agradecer. Inclusive, não sei se eu deixei claro no outro vídeo, eu deixei na descrição, mas eu queria agradecer muito a quem gravou, a pessoa pediu para ficar em anonimato, então eu vou deixá-la em anonimato. Mas o outro vídeo foi gravado e editado por uma amiga minha e, assim, sem ela, nada daquelas células voando e a vinheta seriam produzidas. Então eu gostaria de agradecer muito a ela que fez isso para mim. Hoje será eu que farei. Espero que eu consiga em algum momento colocar a vinheta. Mas enfim, não é um desabafo, esse vídeo não é um desabafo. Eu fiquei um pouco triste sim, gente, porque eu venho gravando e às vezes eu não gosto muito. Mas é isso, forças e forças pra mim. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. O outro vídeo vai estar super legal. E esperem, gente, que a gente está fazendo uma programação estupidamente boa. É que eu não gosto de ficar falando essa palavra estúpida. Mas estupidamente boa. Para o mês de dezembro. Até lá. Tchau. Eu não gosto de ficar falando estúpido.